gente, tudo bem? Eu me chamo Levi Freire, sou advogado, guia de turismo e empresário do setor. Sim, eu sou um dos diretores da UGPM, Um Guia pelo Mundo, agência de viagens e turismo. E, gente, hoje nós estamos aqui para falar a respeito, uma vez mais, sobre legalidade e sobre ilegalidade, enfim, conversarmos a respeito realmente da necessidade de uma organização no setor turístico. Mas, a bem da verdade, o que me traz aqui foi um comentário feito lá numa das redes sociais do senhor Maurício Botelho, que mora na cidade de Salinópolis, ou Salinas, ou carinhosamente como é chamado, Sal, né? Todos os paraenses adoram principalmente ir nos finais de semana, gostam de ir no período do mês de julho e gostam também de ir, claro, aí, né, durante o Réveillon disputadíssimo lá no Sal, ou Salinópolis, ou simplesmente Salinas. O que ocorre, gente, é que agora, neste ano de 2023, no Dia das Mães, a UGPM, Agência de Viagens e Turismo, levou um grupo lá para Salinas para passar um final de semana ali naquele maravilhoso hotel, que é o Hotel Privé do Atalaia, uma das praias mais procuradas do município de Salinópolis. E no dia posterior, isso foi no domingo, né, do Dia das Mães, na segunda-feira, meu celular começou a chegar algumas mensagens, algumas pessoas começaram a ligar, né, porque o senhor Maurício Botelho teria, né, tirado algumas fotos em que eu apareço, em que meu grupo aparece, e falando a respeito da necessidade ali de se ter um profissional, né, para poder conduzir aquele grupo. Eu vou ler para vocês exatamente o post para que a gente possa contextualizar. E claro, eu já conversei com o senhor Maurício Botelho, já esclareci inclusive os vários equívocos, né, que ele cometeu, não só nessa postagem, mas em outras, inclusive falar de lei municipal, falar de condutor local, confundir com guia de turismo, confundir com monitor, e a gente está exatamente aqui para esclarecer, porque essa postagem acabou tomando uma proporção grande e muitos equívocos ainda continuam sendo reproduzidos em decorrência dessa postagem. Então ele colocou aqui assim: turismo sem rumo. Fiquei assistindo essa cena na porta de casa este final de semana. A cena é exatamente o meu grupo chegando na Fonte do Caranã. Nós estávamos com 62 pessoas, 62 adultos e 10 crianças, claro, todas a ir de colo, né, e chegamos realmente para fazer um city tour na cidade de Salinópolis. Então, um grupo de turistas descendo para conhecer a Fonte do Caranã. Neste momento, necessitavam de um condutor turístico local. Não, tá? É só para a gente esclarecer, eles não necessitam de um condutor turístico local, porque a área que estava sendo visitada não é uma área, né, de preservação ambiental, não é uma APA, enfim, nenhuma área de proteção ambiental. Eu vou já explicar para vocês a diferença de guia de turismo para condutor e monitor. É este profissional que lhe apresenta o ponto turístico, conta a sua história. Não é o condutor local que apresenta nem conta a história, não é o condutor quem faz isso. Quem faz isto é o guia de turismo, devidamente credenciado pelo Ministério do Turismo, coisa que eu sou, coisa que meu sócio Leandro Barbosa, que também estava nessa viagem, também é guia de turismo devidamente credenciado pelo Ministério do Turismo. Continuando, aí sim, uma simples nascente de água passa a ser a Fonte do Caranã. Não existe experiência sem narrativa. Nesse ponto, nosso município está muito atrasado. Gente, vamos então esclarecer esses pontos aí que são importantíssimos. Primeiro, eu sou guia de turismo já há alguns anos, eu trabalho com turismo desde os 15 anos, quando eu comecei ali para treinar o meu inglês, pelo ver o peso, e claro, depois fomos nos profissionalizando, fizemos o curso de guia de turismo, nos credenciamos junto ao Ministério do Turismo e estamos há 30 anos exatamente dentro dessa atividade, dentro dessas experiências turísticas, tá? Então a gente precisa entender o seguinte, que existe uma lei, que é uma lei federal, que é a Lei 8.623 de 1993, que é a lei do guia de turismo, que regulamenta enquanto profissão. Então, toda viagem, toda excursão tem que ter um profissional guia de turismo acompanhando, porque o artigo 5º desta lei diz que as prerrogativas do guia de turismo é acompanhar, orientar, informar, conduzir pessoas e grupos
dentro do município, dentro do estado, dentro do Brasil e saindo do Brasil para fora do Brasil. Essas são uma das atribuições do guia de turismo. Também atribuições do guia de turismo. Quem é considerado guia de turismo? Aquele que faz o curso, né? Que hoje nós temos várias opções, inclusive nós fomos atrás dessas possibilidades de curso. Nós temos a opção presencial, nós temos online, nós temos a opção inclusive gratuita, né, pelo Instituto Federal do Pará. Então hoje nós temos aí realmente várias possibilidades de você fazer o seu curso de guia de turismo aqui no estado do Pará. E até online, como eu disse, sem sair da sua casa ou saindo da sua casa pelo menos 4 vezes para fazer a parte das aulas práticas, tá? Então, para a gente poder esclarecer, tá? A nossa empresa, o GPM, ela tem cadastro. Então ela tem CNPJ, um CNAE de agência operadora de viagem, então não existe nada de ilegal com a nossa empresa. Segundo, nós temos aí 2 profissionais guias de turismo que estavam acompanhando, que tem inclusive a categoria regional de guia de turismo nacional e América do Sul, tá? Então estamos com todas as credenciais necessárias para sim acompanhar grupos para Salinas ou para Santarém ou para qualquer outro lugar do estado do Pará, tá? E acompanhar grupos também como guia acompanhante pelo Brasil e chegando nessas cidades contratando o guia regional daquele estado, o que não é necessário para a gente fazer isso dentro do Pará, porque nós somos guia de turismo regional estado do Pará. Então, quando o senhor Maurício Botelho ele fala sobre a necessidade, né, de se ter um condutor local, o senhor Maurício Botelho ele se equivoca totalmente. Eu estou falando de forma realmente tranquila e objetiva, porque eu mesmo já conversei ao telefone com o senhor Maurício e já expliquei tudo isso, inclusive por conta desta conversa ele foi se retratar numa outra postagem que nós já vamos falar a respeito disso. Então, guia local, tá? Na realidade, condutor local não é desta forma que funciona. A lei estabelece quem é que pode ser condutor e quem é que pode ser monitor. Ali na Fonte do Caranã, no máximo, poderia ter um monitor e não condutor. Porque o monitor é aquele que monitora um determinado espaço, um determinado ambiente, como por exemplo, igrejas, museus e, por que não, a própria Fonte do Caranã, lá em Salinas, lá em Salinópolis. Entretanto, esse monitor tem que estar ligado diretamente a uma instituição. Por exemplo, ali tem uma universidade, né, um polo da Universidade Federal do Pará. Poderia estar diretamente ligado, um contratado da Universidade Federal do Pará, para poder, se fosse o caso, que também não é obrigatório, se fosse o caso, para poder dar aquele monitoramento. Ou contratado da própria Prefeitura Municipal de Salinas para ficar ali dando o suporte, né, para os turistas que ali chegam e monitorar, ajudar a monitorar. Só que ele não pode ultrapassar, o monitor não pode ultrapassar aquele espaço, né, que se tem ali pré-determinado. Ele só vai monitorar a fonte, ele não pode sair com um grupo ali e visitar a praia do Maçarico, ir para a praia do Atalaia, falar de outros pontos turísticos, não, porque ele é monitor especificamente restrito àquele ambiente. E com relação ao condutor, que o senhor Maurício falou que é o profissional que deveria estar ali, não é o profissional que deveria estar ali, gente. Por quê? O condutor, a lei determina que condutor de turismo é aquele que faz um curso específico dentro da área ambiental e tem que estar obrigatoriamente ligado a uma instituição ambiental para trabalhar dentro daquela área de preservação, aquela área de proteção, né? Por exemplo, faz o curso e depois que faz o curso se credencia junto ao ICMBio, ao IDFLOW, ao IBAMA, enfim, várias instituições ambientais que são a responsável por aquela área ambiental. Por exemplo, lá no Atalaia é uma área ambiental, né? Então, quem quiser trabalhar como condutor vai ter que fazer um curso específico para aquela região e não pode sair de lá. Quem não tem curso de guia de turismo e começa a guiar, a sair pelos pontos aí, comete o crime de falsa identidade, se identificar como guia, e também um de menor potencial ofensivo, tá? Aonde o guia ali, ou melhor dizendo, a pessoa pode responder, se estiver trabalhando como guia,
pelo exercício ilegal da profissão, né? Uma contravenção que, inclusive, vai trazer sim um processo criminal para que a pessoa possa responder, se defender e ao final vai ser condenada porque não é aquele profissional efetivamente credenciado. Então, para deixar claro, condutor é uma coisa, monitor é outra coisa e guia de turismo é outra. Monitor monitora um determinado espaço, geralmente as igrejas, museus e pontos de atrativos turísticos, e não sai dali. O condutor faz um curso específico dentro da área ambiental, vai ficar ali conduzindo naquela área ambiental e não pode fazer as atribuições do guia de turismo. Então, só para esclarecer, gente, a nossa empresa, eu, Levi Freire, guia de turismo, e o meu sócio, guia de turismo, nós não estávamos fazendo nada de errado, né? Pelo contrário, nós estávamos ali dentro de toda a legalidade, até porque vocês sabem aí, né, que eu, enquanto advogado, estou neste momento advogado do Sindicato de Guias de Turismo do Estado do Pará, defendendo os interesses de toda a categoria de guia de turismo e, além, estamos defendendo também os interesses das agências de viagem, estamos defendendo os interesses das transportadoras, enfim, a gente tem defendido o interesse da atividade turística como um todo. Por um lado, é bom essa discussão, né, porque trouxe exatamente a necessidade da profissionalização na cidade de Salinópolis, mas a gente não pode esquecer, tá, que a legalidade, ela precisa, para ter ordenamento turístico, a gente precisa do ordenamento jurídico, e essa legalidade é que vai trazer exatamente esta ordem. Então a gente não pode colocar, como se diria no popular, né, a carroça na frente dos bois. A gente tem que ir no passo a passo, a gente não pode confundir isso daí. Outra questão importante que foi levantada também aí pelo seu Maurício Botelho é com relação às leis municipais de outros estados, de outros municípios, que obriga a contratação de um profissional guia de turismo. Gente, isso é uma discussão bem mais longa, mas é muito preocupante. Por quê? Existe no direito uma coisa que a gente aprende lá no primeiro ano do curso de direito, né? A gente aprende aí que existe uma hierarquia de leis, e começou a chover por aqui, vou tentar me abrigar e continuar esse vídeo aqui com vocês. Existe toda uma hierarquia, né, de leis que é determinada inclusive pela pirâmide de Kelsen, tá? Aonde coloca no topo da pirâmide a Constituição, depois da Constituição vem as leis infraconstitucionais, vem as leis federais, vem as leis especiais, depois a gente vem as leis estaduais, as leis municipais e por aí vai, tá? Nós temos aí que respeitar essa hierarquia. E a Constituição Federal, tá, ela fala a respeito aí de que toda matéria, né, que for relacionada, por exemplo, a direito do trabalho, for relacionado aí à profissão, a direito penal, a direito previdenciário, tudo isso é matéria que tem que ser debatida exclusivamente na esfera aí da União. Quem legisla sobre tudo isso, direito do trabalho, profissão e etc e tal, é a União, é na esfera federal, não é o Estado, não é o município. Ah, Levi, você quer dizer o que com isso? Gente, estão se criando leis estaduais e leis municipais para se regulamentar o que a lei federal está sendo omissa. Só que existe algo aí que a gente precisa deixar claro, é que essas leis, elas podem sim ser inclusive passíveis de uma ADIM, tá? Que seria aí uma ação direta de inconstitucionalidade e também, inclusive, de uma ADPF, né? Uma arguição de preceito fundamental. Um dos preceitos fundamentais da nossa Constituição é o quê? É fazer com que as leis, né, sejam debatidas ou sejam criadas de acordo com os seus preceitos fundamentais. Ou seja, direito do trabalho, profissão, quem faz é o Congresso Nacional. E para isso já existe uma lei, que é a Lei Federal 8.623 de 1993, que é a lei do guia de turismo. Então, gente, dentro desse contexto, o que a gente percebe é que está havendo equívocos em âmbito de Brasil. Equívocos, estou falando dentro do que determina a própria legislação, de se criar leis municipais
e colocando coisas além do que efetivamente a lei federal determina. Vocês querem ver um evento clássico, né, disso que eu estou falando para vocês? Olha só, durante muito tempo eu conversei com algumas pessoas, né, lá de Campos do Jordão, lá em São Paulo. Lá eles têm uma lei municipal já há algum tempo, e eu vinha falando, gente, cuidado com essa lei municipal, gente, essa lei municipal, ela pode ser aí, inclusive questionada, de forma em que ela pode vir até ser cassada, inclusive, tá? E foi o que aconteceu recentemente, se eu não me engano, no início deste ano agora, ou foi no final de 2022, nós estamos agora em maio de 2023, e essa lei que obrigava uma série de questões, tinha uma série de obrigações que eram completamente divergentes com as leis federais que regulamentam a atividade turística, né? Voltei para cá, que a chuva já passou, foi um alerta falso de chuva aqui. Então, como eu estava dizendo, então essa lei, ela foi cassada, né? Isso pelo STJ ou por TJ de São Paulo, eu teria que verificar para relembrar exatamente, mas o que fato é que ela foi aí suspensa, cassada, foi declarada através de uma DPF, uma ADIM inconstitucional. Infelizmente, a gente está fazendo em alguns locais, alguns estados, alguns municípios, de forma equivocada e à revelia da própria lei. O que seria, ao meu ponto de vista, uma vitória, pode ser um retrocesso. Porque, claro, gente, quem bate esquece, mas quem está apanhando não vai esquecer. As pessoas que estão se sentindo prejudicadas por leis como essa vão atrás dos seus direitos e vão questionar. E vai acontecer, infelizmente, o que está acontecendo em alguns municípios que não atentaram exatamente para a pirâmide de Kelsen, não atentaram para o que determina a Constituição Federal, né? E pode sim ser questionado. Então, estou falando isso porque o senhor Maurício Botelho havia colocado lá, dizendo sobre a necessidade da criação de uma lei municipal, e não é assim, a não ser que a lei municipal ipsilitris ratifique o que as leis federais estão dizendo, tá? Nós temos lei federal para as agências de viagem, nós temos lei para os guias de turismo, nós temos portarias do Ministério do Turismo que determinam o que pode e não pode, nós temos decretos regulamentando essas leis federais, nós temos a Lei Geral do Turismo, né? Então nós temos um arcabouço, né, de legislação absurdamente grandes, né, que já podem ser utilizadas. O nosso grande problema hoje, aqui principalmente no estado do Pará, em todo o Brasil, mas no estado do Pará, é a falta de fiscalização. Gente, não adianta nós termos leis maravilhosas se nós não temos alguém para cobrar a sua aplicação. Precisamos efetivamente ter aí a aplicação e a fiscalização dessa lei. E quem é que faz isso, gente? O Ministério do Turismo. Só que o Ministério do Turismo, até as últimas notícias que eu tive, tem aí o quê? 5 fiscais para todo o Brasil. Um país continental como o nosso ter 5 fiscais, só que a lei também, ela abre a possibilidade, a Lei Geral do Turismo, ela fala que quem fiscaliza? O Ministério do Turismo ou os seus órgãos delegados, que podem ser as secretarias municipais, pode ser a Secretaria Estadual do Turismo. Inclusive, a gente tem cobrado reiteradamente, já se passaram 2, 3 aí secretários, a gente tem cobrado que a Secretaria de Turismo do Estado do Pará, ela puxe para si essa responsabilidade da fiscalização, porque ela já puxou para si a responsabilidade do Cadastro, por exemplo, que é um cadastro nacional, aonde estão ali naquele cadastro todos os profissionais que trabalham com turismo. Então, gente, é importante a gente cobrar também da Secretaria de Turismo um posicionamento de forma que ela possa, como eu estou dizendo, ela é obrigada? Não, mas ela pode desempenhar sim uma função, um papel, né, de ordenar o turismo. Para que serve a Secretaria de Turismo? Não é só para fazer campanha de marketing, não é só para divulgar, mas é para ordenar o setor, porque senão não teria nem necessidade, né, da criação de uma secretaria, bastaria contratar aí uma empresa de marketing para fazer a divulgação, né, do estado do Pará, tá? Essa é uma crítica construtiva para a Secretaria de Turismo, para que ela possa efetivamente ver que tem sim
muita ilegalidade acontecendo no setor e existem leis que podem exatamente coagir e coibir essas ilegalidades, tá bom, gente? Então eu queria trazer tudo isso aqui para esclarecer para vocês, para não ficar esse disse, me disse, isso pode, isso não pode, né? Ah, é dessa forma, não, tá? O que o senhor Maurício Botelho escreveu é muito equivocado em muitas coisas, inclusive depois ele postou outras coisas também nos posts, nos comentários, e é por isso que a gente está trazendo esse esclarecimento. Como eu disse para vocês, já conversei com ele, já foi lá, se retratou, inclusive ele colocou esta retratação aqui, ó. Que notícia maravilhosa! A postagem acabou ultrapassando as fronteiras de Salinópolis. Claro, gente, a gente tem que ter aí em mente que o que se posta na internet, o que se posta nas redes, tá? Elas podem sim ocasionar aí consequências maravilhosas e consequências negativas também, né? Quando você posta, você tem que ter muita responsabilidade para que você não seja responsabilizado. Inclusive, por conta desta postagem aqui, nesta mesma postagem que eu vou ler para vocês, uma pessoa, né, que eu por enquanto não vou falar o nome, porque nós estaremos tomando as medidas legais e cabíveis, tá? Que foi lá postar besteira, falar besteira, fazer acusações, né, de que nós estamos usurpando dinheiro, inclusive aí dos guias de turismo, porque nós fazemos parte do sindicato de guia de turismo, um sindicato que é pobre, a mensalidade é de R$10, mas que a gente faz por amor, a gente é voluntário, a gente está aqui exatamente para fazer com que o turismo de fato aconteça. E a profissão só está sendo reconhecida porque nós temos feito aqui no estado do Pará, sim, esta movimentação e muitas vezes tirando dinheiro do nosso próprio bolso para que a gente possa fazer algumas ações, como essa, por exemplo. Hoje, no domingo, eu estou aqui fazendo um vídeo exatamente para esclarecer para todos os senhores, né, que a gente tem sim trabalhado, que o Sindicato de Guias de Turismo do Estado do Pará trabalha e não usurpa dinheiro de ninguém. O que esta pessoa falou, tá? Nesse comentário que eu vou ler aqui para vocês, ela vai ter que provar, e vai ter que provar lá na justiça, tá? Porque nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, porque a acusação foi muito grave. Mas o que o senhor Maurício Botelho, que não foi quem fez comentário que foram para vocês, foi alguém que foi lá no comentário dele, ele colocou e se retratou da primeira postagem que ele fez. Ele colocou assim: que notícia maravilhosa, a postagem acabou ultrapassando as fronteiras de Salinópolis, me desculpe se me expressei mal. Sim, está desculpado, mas o senhor se expressou muito mal, o senhor colocou informações totalmente equivocadas, à revelia da lei inclusive, e atitudes como essa, senhor Maurício, pode prejudicar e muito uma pessoa, né? Poderia prejudicar muito a minha empresa, porque foram clientes, inclusive, que me procuraram e disseram: Levi, como assim? A gente viajou e a tua excursão não estava legalizada? Como assim precisava de um guia, de um condutor local? Como assim? Eu não estou entendendo, né? Você que luta pela legalidade, você está cometendo ilegalidades? Então a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente fala e checar as informações antes. A mensagem era justamente a falta de valorização do guia de turismo e de reconhecimento da profissão. Senhor Maurício, não foi o que o senhor colocou na postagem. O senhor falou que lá era necessário um condutor local. Em nenhum momento o senhor falou do guia de turismo. Talvez de forma equivocada o senhor não tivesse conhecimento da diferença, como realmente a gente conversou, o senhor disse que não tinha conhecimento dessas diferenças. Então, só para esclarecer, aqui não foi, a mensagem não foi da valorização do guia de turismo, foi das excursões ilegais que chegam até o município de Salinópolis, que não era o nosso caso, tá? Que nós em nenhum momento estamos ou atuamos de forma ilegal. Aí ele continua: e me foi informado através do senhor Levi, guia, e que faz parte do sindicato, que ele estava conduzindo essa excursão. Inclusive dá para ver lá na foto que o senhor Maurício postou, dá para ver eu de camisa azul segurando lá uma criança no momento do desembarque. Inclusive que criou de roteiro para a cidade. Sim, porque usualmente os roteiros para a cidade de Salinópolis geralmente são bate e volta, né? As pessoas elas vão para Salinas, né, para a Praia do Atalaia, e retornam no mesmo dia sem conhecer a cidade. Inclusive foi o relato de vários dos nossos clientes que disseram: Levi, eu nunca tinha vindo para este lado da cidade, nem sabia que existia isso. Então a gente tem sim uma
preocupação em agregar informação e conteúdo de qualidade, onde nós vamos pesquisar, onde a gente vai estudar, onde a gente pega fontes, inclusive fontes, né, de artigos científicos, para que a gente possa realmente passar informações de qualidade para o nosso cliente, para que ele tenha essa interação e tenha de fato essa experiência. Nós trabalhamos com experiência na UGPM Turismo. E acabei conhecendo os profissionais que lutam por um turismo mais profissional e organizado há muito tempo. Inclusive, quando começamos, só tinham 6 guias de turismo credenciados. Hoje nós estamos com 213 devidamente regulamentados e cadastrados no Cadastro. Que há necessidade de se abrir as portas para que o sindicato possa atuar aqui dentro do município através de parcerias. Sim, precisamos interiorizar cada vez mais a atuação do Sindicato de Guias de Turismo do Estado do Pará. Só que, como eu disse para vocês, é um sindicato pobre, e muitas das vezes a gente tem que meter a mão no bolso, até para o transporte, pagar a gasolina para poder chegar, que não é barato, para poder chegar em Salinas, para poder chegar no Marajó, para poder chegar nos outros lugares, né? Como eu disse para vocês, o sindicato não usurpa dinheiro de ninguém, o Sindicato de Guias de Turismo não faz isso, então a pessoa ela vai ter que provar. Estou muito chateado, para não dizer outra palavra, com a pessoa que veio ofender a minha imagem e a imagem do Sindicato de Guias de Turismo. Que há necessidade, ok, já falei isso, que existe um curso online para guias de turismo, então podemos fazer sem sair de casa, já falei exatamente sobre isso para vocês, que já existe todo um trabalho muito bacana em torno desse assunto. O negócio já está adiantado, ó. Adiantado, porque a gente tem trabalhado, fazemos parte inclusive do Contour e de outros, inclusive cadeiras, aonde estão reunidos tanto empresas públicas, empresas privadas, instituições que fazem parte do turismo, exatamente para a gente discutir o turismo. A gente discute o turismo com seriedade e isso, claro, doando o nosso tempo de forma voluntária, né, através principalmente aí do nosso presidente do Sindicato de Guia de Turismo, que é o Fábio Romero. Eu estou somente como advogado do sindicato, atuando juntamente com o nosso presidente Fábio Romero. E que agora podemos contar com a ajuda desses profissionais e da entidade. Aumentei meu conhecimento, conheci profissionais focados e de quebra, novos parceiros para nos ajudar a fortalecer o nosso turismo. Agradeço de coração e o contato de vocês. Pode contar com a gente. Sim, pode contar com a gente também. A gente está aqui para esclarecer, por isso que nós viemos falar com esse vídeo, porque infelizmente muitas pessoas elas não vão atrás da informação. Muitas pessoas nesses posts do senhor Maurício Botelho falaram tanta bobagem, né, relacionado ao turismo e como se desenvolveu o turismo, que eu fui compelido a vir aqui conversar com vocês para dizer que, ei, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? E mais uma coisa, gente, internet não é terra sem lei, tá? Muito cuidado com o que você fala na internet, porque sim, você pode aí ter que responder por um processo civil, por um processo criminal. Então tome muito cuidado com o que vocês postam, tá? Porque pode ser um crime de injúria, um crime de difamação, um crime de calúnia, enfim. Então temos que ter muita responsabilidade com o que a gente fala e pesquisar, principalmente antes de falar, para poder falar com propriedade, tá bom, gente? O vídeo ficou longo e era para ficar longo mesmo, para ficar à disposição para que vocês possam aí ter acesso às informações de forma clara, de forma objetiva, né, para que a gente não fique nesse disse-disse, o que pode, o que não pode, tá bom, gente? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí os meus contatos para quem quiser esclarecer, tirar as suas dúvidas, né, entrar em contato para a gente discutir, porque é assim que a gente faz efetivamente com que as coisas aconteçam, através dos debates, através das discussões, dos esclarecimentos e não deixando que ninguém venha falar o contrário daquilo que realmente a lei determina, o que a lei fala especificamente a respeito do turismo, não só do turismo, mas de todas as atividades, tá bom, gente? É isso aí, meu nome é Levi Freire, o meu canal no YouTube é Levi Freire JR, então aproveite, já curta, se inscreva, né? Temos também as nossas redes sociais, Levi Freire JR, e temos também as redes sociais da nossa empresa, UGPM Tours, um guia pelo mundo, agência de viagens e turismo, porque a gente está viajando aí por todo mundo, levando com seriedade, legalidade, qualidade os nossos turistas pelo Brasil e pelo mundo. Até logo, gente. Tchau, tchau.